Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Crônicas, capítulo 7, segundo livro das Crônicas. Segunda Crônicas 7, do versículo 13 até o 16. Vamos achar? Crônicas. Lá depois de Reis. Diz assim, Crônica 7, segunda Crônica 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Oremos. Senhor Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite, através da Sua palavra. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos dá a Tua alegria através da Tua palavra. Nos dê direção, nos dê instrução através daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Aplique, que o Espírito Santo aplique em nossos corações aquilo que viemos aprender nessa noite. É que nós oramos no nome de Jesus. Na década de 50, houve lá a guerra da Coreia, cujo resultado foi a divisão das duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul. E teve outros conflitos lá que envolveu a Coreia, principalmente. Houve uma devastação, uma destruição por causa da guerra, principalmente pela investida comunista, principalmente na Coreia do Sul. E tudo destruído, cidades destruídas. E o pastor Arival, o vereador Arival, visitou o museu, uma conferência que eu estive lá em São Paulo. O pastor Paul também citou algumas coisas que aconteceram ali nessa época. A Coreia devastada por causa da guerra, e um pouco de pessoas crentes, cristãos ali naquele país, começaram a pegar a bandeira da Coreia e começaram a se reunir nas praças para orar. Então eles começaram a orar pelo seu país, e dentro de 10 anos, o PIB da Coreia já era 3 vezes mais que o do Brasil. E hoje a Coreia, acho que é a 10ª potência aí de todas as economias, com a sua influência, grandes empresas que nós consumimos, que vem lá, que produz da Coreia. Até as suas novelas hoje estão famosas, as irmãs deles, os dorameiros. Mas o que eu quero refletir com vocês é sobre eles terem orado a Deus pelo seu país, terem clamado ao Senhor, embora a situação não era apenas uma situação espiritual, era uma situação, nós podemos pegar um exemplo do profeta Joel. Israel entregue, ali imoralidade, destruição, crises, ele cita lá os gafanhotos destruindo
a lavoura, a colheita, mas há uma promessa lá em Joel sobre que havia o dia do Senhor e o seu livramento ali para Israel. O segundo livro de Crônicas, na Bíblia hebraica, ele é um livro só, mas lá no ano 200, 300 a.C., quando foi traduzida, a versão Septuaginta, que é chamada, traduziu o Antigo Testamento para o grego. E aí fizeram essa divisão em dois livros. Puseram até o nome dos eventos das épocas. Depois, 400 anos mais ou menos depois de Cristo, veio lá a versão do latim, a Vulgata Latina, como é chamada. E através de Jerônimo, ele chamou das crônicas das histórias sagradas como completo. Porque quando traduziu para o grego, alguns entendiam que era uma complementação dos livros de Reis. Se a gente pegar, não é mesmo. Então, o livro das crônicas vai tratar ali sobre a vida de Davi e a vida de Salomão. E a segunda das crônicas vai tratar ali sobre a vida de Salomão, a construção do templo, até chegar à parte que o Reino do Sul, aqui eles estão contando do Reino do Sul, que quando eles são levados para cativo, o Reino do Sul é Judá. E a intenção do livro, ele foi escrito no retorno do povo do cativeiro babilônico. Alguns, segundo a tradição judaica, eles acreditam que Esdras escreveu, mas há controvérsias, mas isso também é o caso aqui para nós. A ideia do terrorista é dar a ideia dos seus leitores do histórico, do verdadeiro passado de Israel, e que a sua fidelidade a Deus lhe traria prosperidade, traria bênçãos sobre essa nação. E também tem que enfatizar que sem a presença de Deus no templo, a esperança davídica seria em vão com os projetos da construção de Salomão. No capítulo 6, Salomão vai fazer uma oração. Ele até vai mencionar o que Deus vai propor para ele aqui. Deus vai assumir que é Ele que dá essa questão do gafanhoto, que a gente leu. Se eu cerrar de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste ao povo. Então é Deus que está assumindo que Ele envia isso ao povo, como castigo, como justiça. Mas Salomão ora a Deus, o que pode acontecer quando for acontecer? Se você ler o capítulo 6, você vai ver Salomão questionando: e se fizerem isso, e se fizerem aquilo? E aí no sonho, Deus traz a resposta para Salomão sobre aquilo que ele havia perguntado. No livro de Crônicas, ele traz uma perspectiva sobre a nossa fé que raramente consideramos. Eu quero que nessa noite estejamos com nossos corações sensíveis àquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações. Porque muitas vezes a nossa fé, e há uma influência muito grande para que a nossa fé seja de marazzo espiritual, para que nós, como cristãos que cremos num Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, começamos a achar que a nossa fé é só uma filosofia, e que não há agir de Deus, não há poder de Deus, que não há transformação de vidas, e que o mundo é assim mesmo, que pessoas não vão se converter. E nós começamos a caminhar com uma fé como se a gente fosse para o trabalho, como se a gente fosse para a escola, e aquilo não impacta mais a nossa vida, aquilo não traz transformação nas pessoas à nossa volta. E nós ficamos nesse marasmo espiritual, achando que daqui a pouco nós podemos admitir, como alguns querem admitir, que a nossa fé é uma filosofia e não uma verdade viva, a qual o Senhor, o Espírito Santo, habita no nosso coração. Por isso o tema para nós hoje: espaços para Deus agir poderosamente na nossa vida, para agir em nossa nação, para agir em nossa casa, para agir no nosso trabalho, na escola, na nossa vida. E a primeira lição é: sou filho de Deus, ou seja, ser povo de Deus. O que isso significa? É uma identidade de quem você pertence. A quem você pertence?
é ser povo de Deus? O que isso significa para nós? Se nós lemos lá em Mateus 1:21, e dará luz ao filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Está lá em Mateus 1:21. Nós lemos lá, e o que eu quero utilizar com os irmãos no versículo 14: se o meu povo, para quem que Deus está pedindo aqui, não é para os índios, não é para aqueles que não creem, não é para aqueles que não obedecem, é para o seu povo. Porque é muito comum hoje, né? Nós olhamos para o menino, todo mundo aí, você vê na internet, vai honrar a Deus, mas eles não querem compromisso com Deus. Isso eu não vou orar por você. E é legal, porque a intenção é boa, mas aquilo que a Bíblia nos ensina é que a oração deles não será ouvida. E não estou falando isso porque eu estou falando que a oração é ouvida porque nós somos da igreja presbiteriana. Não, é porque Deus está dizendo que aqueles que não creem em Cristo não é povo de Deus. Está escrito lá em João 1:12, né? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, quem? Os que creem em seu nome. Os pais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, para a gente entender aqui, o que é ser povo de Deus? É crer em Cristo. Para nós hoje, aqui era a fidelidade do Yahvé, o Deus de Israel. Mas para nós hoje, é o Deus de Israel que enviou o seu Filho Jesus. O que é ser povo de Deus? É crer em Jesus. Se você não crê em Cristo como seu Salvador, você não é povo de Deus. Não é eu que digo, é a Bíblia que diz. Então quem somos? O povo de Deus. Então é para nós que o versículo está falando. Lá em Pedro, gosto muito desse versículo, 1 Pedro 2:9, 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançados misericórdia. Então isso é ser povo de Deus, um povo chamado para ser santo, um povo que alcançou misericórdia através de Jesus Cristo. Então, e para nós, irmãos, aqui é chover molhado, mas são pessoas hoje que não conseguem entender. E isso é culpa da igreja brasileira. E quando diz igreja brasileira, eu e você, é culpa nossa. Porque nós queremos às vezes mostrar um lado bonito do Evangelho e esquecemos de dizer que não é dessa maneira, que é necessário renúncia, que é necessário negar-se a si mesmo. Jesus disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga, e a cruz é instrumento de morte. C.S. Lewis diz que se você quiser ser confortável nessa vida, eu não recomendo você ser cristão. Porque ser cristão é renúncia, é lutar contra a carne, a sua vontade, é lutar contra Satanás, é orar todos os dias para se vestidas do diabo, contra a igreja, contra você, contra a sua família. É isso, irmão. Você acha que o diabo quer que nós pregamos o Evangelho? Você acha que ele quer que você seja fiel a Deus? Você acha que ele quer que você ore todos os dias? Claro que não, irmãos. Os irmãos que é bom em português, se o meu povo. Se é uma conjunção condicional. Está condicionado a alguma coisa. Desde que o meu povo. Que povo é esse? É um povo que chama pelo nome. Quando você chama alguém pelo nome, talvez você não tenha intimidade, mas você sabe quem é. Ah lá, fulano. Você talvez não tenha intimidade, não sabe tudo sobre ele, mas você sabe quem é. E é sobre isso que ele está falando, um povo que sabe quem Deus é. E a pergunta para nós hoje: nós sabemos quem Deus é? Se sabemos, será que temos deixado de praticar o Evangelho de quem Deus é? Isso leva ao próximo passo, que é: se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar. Toda vez que fala em se humilhar, há uma resistência nossa, porque você não quer ser humilhado. Quem quer ser humilhado?
E quando você é humilhado por alguém, aquele dia se tornou horrível. Aquele dia se tornou o pior dia da sua vida, pelo menos ali naquele momento, angústia, frustrações. Algumas pessoas encaram de uma forma melhor, mas aqueles que são mais sensíveis, aqueles que têm um emocional mais abalado, talvez ele não diga para ninguém lá dentro, esse corrói. Não palavra, foi humilhado. Mas aqui não é humilhar diante dos homens, é humilhar-se diante de Deus. Por que se humilhar? O cronista aqui, irmãos, significa reconhecer que eles estavam em pecados, reconhecer a total dependência de Deus. Quem somos diante de Deus, irmãos? Quem somos nós? Para você se humilhar diante de Deus, você tem que saber quem Deus é. Quem Ele é? Ele é Deus. Se Ele é Deus, Ele não é igual ao irmão. Ele não é igual ao meu irmão que eu vejo. Ele é o Deus soberano. Talvez um dos erros nós não ensinarmos mais sobre os atributos de Deus, para entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Soberano é aquela palavra soberano, fala assim, fulano está governando soberanamente, me deve satisfação para ninguém, o que ele fala vai acontecer. Esse é Deus. Talvez fique ruim quando é o governo, mas esse é o Deus que criou todas as coisas, Deus soberano. No livro que eu estava lendo, Spurgeon diz o seguinte, eu achei muito interessante: quando sinto que estou na presença de Deus, eu tomo meu devido lugar. A próxima coisa que eu faço é reconhecer, eu não tenho direito algum naquilo que estou buscando. E eu não posso receber, exceto com o dom da graça de Deus. Você já parou para pensar, irmão, quando você está orando, muitas vezes nós nos acostumamos na nossa soberba e chegar diante de Deus ou contaminado com essa teologia satânica de mandar em Deus. Estamos chegando diante de Deus, até pior que o nosso amigo, é como se fosse um amigo lá que você chega, dá um grito de longe, tira sarro dele, ou grita alguma coisa. E não estamos entendendo quem Deus é. Nós temos acesso a Deus, sim, por causa que Deus enviou Jesus, por causa do nosso pecado, por causa do amor e misericórdia. Mas Ele não deixou de ser Deus, o Criador, o soberano, que pode todas as coisas, que nos fez. É o Criador, Ele é Deus. Por isso que Ele chama Deus, porque Ele não é semelhante a nós. Como a Ana Patrícia chamava, Ele tem uns atributos, Ele é seidade, Ele não é igual a nós, embora nos deste alguns atributos. Está inteligente conosco, mas não todos, e nem na sua essência. O Sproul, numa pregação, ele disse: que tipo de Cristo você prega? E muitas vezes, irmãos, por nós vamos deixando quem Deus é, a nossa pregação se torna uma pregação não para transformar as pessoas ou dizer aquilo que a Bíblia diz, mas nós queremos agradar e dar uma pincelada no Evangelho para se tornar mais atrativo. Porque se eu falar que se ela não se arrepender ela vai para o inferno, ela não vai crer no Evangelho. Então nós temos medo de dizer isso. Não estou falando que às vezes eu tenho que tacar na cara da pessoa, mas se ela não vai aceitando, uma hora ela tem que cair na realidade. É claro, lembrando que quem convence é o Espírito Santo. Você pode ter a melhor retórica, ela pode até chorar, mas se o Espírito Santo não convencer, nada vai acontecer. Porque quem só tem uma pessoa que convence as pessoas do pecado, é o Espírito Santo. Está escrito lá: vai convencer o mundo da justiça e do juízo. Só que as pessoas, irmãos, lá fora, ela não tem o senso que ela tem pecado. Ela não sabe, para ela está tudo bem. Ela está, o irmão estava falando de uma pessoa que quer ser feliz e quer aproveitar todas as coisas que o mundo pode proporcionar. Mas não é isso. Não fala que você não pode ser feliz, aproveitar muitas coisas, deixar a religiosidade tomar conta e achar que algumas coisas os crentes não podem usufruir. Não é isso. Por muito tempo você achou que o crente podia ir na praia. Não é isso. Não é essas coisas. Mas o crente foi chamado para ser santo. Porque, irmãos, muitas vezes não queremos pregar um Deus santo. Porque se você prega um Deus santo, Ele vai exigir santidade de nós. Não queremos um Jesus santo, mas queremos Jesus manso e suave. Ele que aceita tudo, que te ama
não importa o que você faça, Ele te ama assim, mas Ele te chama de arrependimento. Às vezes é distorcido aquelas passagens, mas Jesus estava com a prostituta. Ele diz, vá e não peques mais. Essa palavra é mentira muitas vezes. Mas quando nós tentamos diminuir a santidade de Deus, Deus que é santo, a Bíblia às vezes diz 3 vezes santo, na questão da perfeição, nós achamos que podemos servi-lo e dizer que nós somos todos de qualquer maneira. Nós podemos ver ali, irmãos, o povo Israel pagando caro, vindo sobre eles coisas porque eles não foram fiéis. É por isso que nós não podemos diminuir a soberania de Deus, nem a santidade de Deus, para agradar os ímpios. Deus é santo, mas Ele é justo, Ele é justiça. Ele é amor, mas é justiça. Deus é soberano. De acordo com John Frank, que é um teólogo, a soberania de Deus se revela ao fato que Deus é Senhor sobre toda a criação. Como soberano, Ele exerce o seu governo, Ele governa tudo. Nada vai acontecer se não for a vontade de Deus. Mas isso é para me deixar desesperado? Não, irmãos. Se você é povo de Deus, você vai deixar você seguro. Eu posso orar ao Deus que está no controle de todas as coisas. É para fortalecer a nossa fé, irmãos. Se é o Deus que governa tudo, eu vou clamar, mas eu vou chegar diante dele, vamos por justiça. Eu não mereço estar ali orando. Eu não merecia pedir o que eu pedi. Por isso que eu chego se humilhando na presença dele, que eu reconheço que ele é. Lá em Tito 2,14, a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo, seu, zeloso de boas obras. Lá em Levítico 11:44, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santo, porque eu sou santo. Aí você fala, alguns falam, mas eu Levítico, no Antigo Testamento. Mas se você ler lá em 1 Pedro 16, porque isso está escrito, não, 15:16, não foi. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou. Deus nos chamou de santo. Tornai-vos santo também vós, todo o vosso proceder, porque isso é escrito, ser santo. Todas as nossas atitudes é de humilhar e santidade diante do Deus Santo, diante de alguém que é Deus soberano, Criador de todas as coisas. Então, como que se humilha? Um grande exemplo clássico está lá em Filipenses 2, 5-8, né? Que Jesus, Senhor Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou. Ele poderia, que era Deus, mas se tornou forma de homem, e se humilhou, e se entregou e foi obediente até morte e morte de cruz. O que é isso? É obedecer a Deus, se colocar na obediência ao Espírito do Senhor tem para fazer nossas vidas. É muito comum uma distorção. Você foi humilhado? Então Deus vai te exaltar. Mas não é isso que a Bíblia diz, meu irmão. Você é os coach aí, querendo distorcer a palavra, quer incentivar, mas quem incentiva é o Espírito Santo. Lá em Mateus 23:12, Jesus diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Muitas vezes nós queremos ser exaltados, mas não nos humilhamos na presença de Deus. Então, você se humilha porque Deus é grande, e isso vai resultar no quê? Orar e buscar. Orar. Aqui é a súplica a Deus no auxílio em tempos de necessidade. Além das Colossenses 5:17, diz que orar sem cessar a todo tempo. Depois de reconhecer que não somos nada diante desse Deus, nada diante desse Criador, nós somos criatura, e por misericórdia Ele nos perdoa, nada que eu fizer vai me trazer salvação, e é Deus ainda que opera em mim a santidade. É Deus que opera em mim no crer, e fé é fruto do Espírito. E por causa de Cristo, hoje eu posso
Deus que entregou o seu Filho, e hoje nós podemos orar a Deus. Nós podemos ter acesso a esse Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Um Deus que repudia o pecado, que não tem prazer no pecado, que condena o pecado, e vão mandar os pecadores para o inferno. Não é o pecado, não, meu irmão. É o pecador que Deus vai mandar. Mas mandou Cristo para que todo aquele que cria se tornasse o povo de Deus. E através disso, pela misericórdia, porque nós cremos em Cristo. Acho que todos nós aqui cremos que Cristo é o nosso Salvador, Senhor da nossa vida. E através dele nos trouxe o perdão dos pecados, nos perdoou, e nós podemos orar a esse Deus, um Deus que se permite acessar, e foi Deus que preparou tudo isso para que nós pudéssemos chegar diante da presença dele. Lá em Jeremias 29:12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. É um Deus criador dos céus e da terra, que não precisa de nós, irmãos. Muitas vezes nós estamos nos comportando como se Deus estivesse implorando pela nossa oração. Se a gente ler a Bíblia, vamos ver que Deus não estava sozinho, solitário, minha dona, vou ter um pouco para me adorar. Não, Deus não precisava de nós, mas por amor. O homem caiu, mas ainda assim Deus foi lá com Cristo para nos resgatar. Lá em Hebreus 4,16 diz: acheguemos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, e achamos graça para socorro em cada ocasião. Quando você está passando por um problema, uma dificuldade, você pode orar a esse Deus. Por que a gente ora? Por que a gente clama a Deus? Porque Ele faz tudo. E muitas vezes Ele diz não, irmãos. Aí que nós podemos ver se você crê ou não. Quando Ele diz não. Porque se Ele dissesse sim para tudo, Ele não seria Deus. E Deus sabe o que é melhor para nós. Você confia nisso? Você crê mesmo que Ele é seu Deus? Que Ele sabe de todas essas coisas? Que Ele tem um atributo? Que Ele é onisciente e sabe o que é melhor para você no amanhã? Tem certeza que você crê? Porque quando Ele diz não, a gente às vezes até murmura, a gente fica com raiva. Deus não ouviu a nossa oração. E aí uns espertalhão, mas você viu? Tinha algum igual que estava conversando com a irmã? Isso é algum pecado. Ou alguns mais sem vergonha ainda, desculpa a palavra, faltou uma oferta melhor, por isso Deus não abençoou. Não é isso, irmãos, porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Nós sabemos disso, mas não queremos aceitar. Mas se eu confio nele, eu vou dizer essa verdade. E senão a nossa fé é abalada, irmãos. Quando acontece uma coisa ruim, Deus está no controle da sua vida. Buscar a Deus, irmãos, é mais correto desejar estar na presença de Deus. Você tem desejado estar na presença de Deus? Às vezes nós vamos fazer uma oração inteira. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Graças a Deus esse dia. Ora a minha esposa, ora para o filho, amém. Amém. Vamos orar para dormir, amém. Orei aqui no mundo, amém. Deus criou todas as coisas. Esse Deus. Ele te chama de povo. Você merecia a condenação do inferno, mas Ele manda Cristo. Você tem em Cristo, Ele te salva. Ele que te chama. O perdido não era Cristo, era você. Por que nós não desejamos? Ele disse que quem crê em Cristo tem o Espírito Santo que habita no nosso coração. Muitas vezes nós não somos ateus, mas nosso comportamento é pior do que ele. Na Tiago 2,19 diz que crê tu que Deus é um só. Fazes bem, até os demônios creem. Os demônios também creem, irmão. A diferença é nós em obedecer, porque o diabo não obedece. Eu creio em Deus, igual todo mundo fala, eu creio em Deus, mas você obedece. Você é povo de Deus, você se humilha, você se coloca na vontade do Senhor que é. Então Deus não está ouvindo sua oração. É fato, é isso que a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo. Você tem, e o sentido que várias vezes o cronista me coloca esse buscar como uma adoração. Alguns parte que o cronista coloca esse sentido de buscar como uma adoração. Você tem adorar a Deus? Você adora a Deus? Ou adorar a Deus para você vira uma coisa ultrapassada? Porque eu estou observando, não aqui os irmãos, eu disse assim, parece que alguns adoram só quando ele louva. Se ele cantar, ele adora. Para que ele ora, ele não adora.
que Jesus disse quando ele foi questionado sobre onde adora? Adora aqui, adora lá? Tem uma mulher tentando. Jesus pregou o evangelho para ela, né? Ela quis levantar uma questão polêmica. É comum onde você fala de Jesus para as pessoas, ela já quer levantar uma questão teológica para discutir. Então, o povo de Israel fala que adorar em Jerusalém, mas os samaritanos adoram no monte de Gerizim. Aí Jesus, Deus é Espírito, e guarda os seus adoradores, adorem em Espírito. Lá no Salmo 2,11, servir ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Lembra que eu disse que o diabo quem treme? Temer é obedecer, tremer é reverência. Não é igual vocês viram uma famosinha da ensina, né? Você vai tremer a Deus, temer a Deus, não é pela temer de Deus. Não é isso não, irmãos. Temer é obedecer, porque ele é Deus. Tremer é reverência. Eu chego diante desse Deus soberano. Ele é o Rei soberano. Ele me permitiu acesso, mas é por graça, por misericórdia. Então eu sou reverente na presença de Deus. Um Deus que é santo. Eu não chego de qualquer maneira lá. Eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço a minha pequenez diante dele. Eu não chego lá como se ele fosse por igual. Não. E assim, a quarta coisa, são chamados a se converter de novo. Talvez você aqui, irmãos, não, eu tenho que me arrepender. Talvez seja um pecado seu, seja não estar orando, buscando Deus amar, mas como antes. Talvez você já experimentou momentos na sua vida de profunda intimidade com Deus. E às vezes você nem saudade. Mas o que aconteceu? Que agora o que, irmãos? Muitas vezes nós, é isso que o Hernandes e as nós falam, eu estava conversando com o irmão, estava falando assim, muitas vezes nós estamos na prodoxia, que é a palavra, e esquecemos de buscar e orar. O presbiteriano estão entrando nessa. Estuda, mas não vai. Eu vou perguntar para vocês se é para o estudo, eu já disse uma vez, qual é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? Ele respondeu, qual é mais importante como passo? Asa direita, asa esquerda. Não tem como você ler a Bíblia 5 horas e orar 10 minutos. Orar 5 horas e ler a Bíblia 1 minuto. Nós temos que equilibrar isso. A devoção que se converter do nosso caminho, se no povo que se chama pelo meu nome, se converter, se humilhar e orar e buscar, ele se converter do nosso caminho. Depois de você reconhecer quem Deus é, depois de você humilhar, orar e buscar e adorá-lo, você tem que se arrepender, tem que ter transformação de vida. A devoção a Deus, ela tem que ser mostrada no dia a dia. Vai perceber, é o que Jesus ensinou em João 15, o fruto. Pelo fruto vos conhecereis a árvore. Quando eles olham para nós, eles veem que somos cristãos, ou só sabem que sou cristão porque eu venho no domingo. Igual tinha uma frase antiga: se você fosse preso, fosse crime ser cristão, haveria prova suficiente para condenar você ser um cristão? Como lá no pessoal lá de Atos, os discípulos de Atos, que ficaram maravilhados porque eles foram humilhados, porque eles criam o nome de Jesus. Eles assim, nem se achavam dignos, mas cara, assim, nós somos presos por causa do que é Cristo. O cronista queria o conceito de arrependimento. Só que o arrependimento vai mostrar se você não consegue. E muitas vezes sabe o que está acontecendo? Nós, por alguns conceitos, não sabemos o nosso limite. Muitas vezes nós cantamos as mesmas músicas do mundo. Muitas vezes a música é: cantamos a nossa corrupção, cantamos o divórcio, cantamos a traição, cantamos as imoralidades, a prostituição, as bebedeiras. Celebramos o pecado como se fosse algo que não tem perigo, não é nocivo. Foi o pecado que matou Jesus na cruz, irmãos. É o pecado que faz divisão entre o homem e Deus. Deus é santo, e importa que nós o adoremos em santidade. Mas de qualquer maneira, não parece que não há mais diferença. É ser sal, é ser luz, é fazer diferença. E as pessoas olharem para nós e falar assim: para com essa bobeira. Igual o
Tanto é que Hebreus 12, 14 vai nos dar essa dica: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santidade não veremos a Deus. Lá em Efésios 5:11, Paulo dá uma dica: não sejam inimigos das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Não precisa ser gritando na internet, metendo pau. Mas o cristão não concorda. O cristão não apoia para agradar as pessoas. E muitas vezes, irmãos, para nós, não passamos por um chato, nós temos concordado com o pecado, nós temos concordado com coisas que desagradam a Deus, com coisas que desobedecem a Deus, porque nós não queremos ser taxados como chato. O evangelho está sendo pregado nesse país, ou no mundo afora, talvez. Mas é isso que está acontecendo com a igreja brasileira. Basta ver, você entrar na internet e comentar. Tem gente que vai ficar em cima do muro. É igual quando se perguntava para o diabo: mas esses que estão em cima do muro você não liga? Ele fala: não, o muro é meu. O que Jesus nos ensinou? Seja o seu procedor, sim, sim. Não, passa aqui, se eu vou. Temos que se arrepender do nosso pecado. Será que temos se arrependido da maneira que temos servido a Deus? Já chorou pelo seu pecado? Ele custou Cristo na cruz, irmão. Não é que você é valoroso, não. Que é algo feio que nós fizemos. Jesus teve que morrer, porque Jesus Deus é justo. Alguém teria que morrer. Igual o Paulo Júnior deu um exemplo esse dia: o juiz que libera a pessoa cometeu um crime, ele é um juiz justo? Não. Alguém precisa pagar esse crime. Foi o que Deus fez. Jesus vai pagar. Jesus morreu por causa do nosso pecado. E muitas vezes nós temos coragem de falar para alguém: se arrependa do seu pecado. Nós temos coragem? Não temos essa ousadia? Porque nós estamos dominando, nós entendemos como um povo mais de Deus. Estamos entendendo que todo mundo é povo de Deus. Mas isso é o que a Bíblia diz: só quem crê em Cristo é povo de Deus. Não fala quem vem na igreja, mas quem crê é em Cristo. E isso resulta em transformação de vida, atitudes de transformação e obediência àquilo que Jesus ensinou. Como Paulo vai falar na ceia: pensa muito em vós, e no meio de vós fracos e doentes, porque não discerne o corpo de Cristo. E não se dorme, ele diz. Mas e agora? Então o que acontece? Eu me arrependo do pecado. 1 João 1,9, na carta de 1 João: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então o que acontece, irmãos, quando eu sei que eu sou povo do milho, eu oro e busco, peço perdão dos meus pecados, reconhecendo que sou pecador, mas encontro um Deus de amor que perdoa, Deus se arrepende. O problema é que muita gente não quer se arrepender. Eu não peguei, mas ali está falando que ele pecou, aí ele fala: eu não peguei. Não se humilhou diante de Deus. Mas o que acontece quem se humilha? Ele vai dizer assim, ao versículo parte B: eu ouvirei do céu, o Deus onisciente. Salmo 51:17: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não despreza a Deus. Compungido significa manifestar arrependimento, pesar. Meu pecado matou Jesus na cruz. O meu pecado me afasta de Deus. Me perdoa, Jesus. O meu pecado te crucificou na cruz. Mas por amor a mim e a você. O que tem uma outra coisa? Perdoarei os seus pecados. É como eu disse: confessar o nosso pecado, Ele foi justo para nos perdoar. Sararei a sua terra. 1 Pedro 2,24: Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, sobre madeira, a fim de que morresse para os pecados, Ele vivesse para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Como está em Isaías? Pelos nossos pecados Jesus foi crucificado. Pelas suas pisaduras nós fomos sanados. E a maior cura é a doença que existe no mundo, é o chamado pecado. Porque a doença física, ela te tira desse mundo, mas o pecado te leva para a morte eterna. Não existe nada pior se você morrer sem Cristo.
Então essa é a cura que Jesus levou sobre si, as nossas enfermidades. Tem gente que acha que Deus vai curar tudo. Talvez sim. Vamos orar para isso, nós temos fé para isso. Deus é soberano. Mas quando Ele não cura, e qual é o problema? Deus não quis. Nós ficamos tristes com as pessoas que vão. Mas se elas morrerem em Cristo, nós estaremos no céu aqui, nós não voltaremos. Para nós encerrar. Antes de encerrar, eu poderia deixar de dizer uma coisa. Onde está Jesus em 2 Crônicas? Ela toma da Cristo. A linhagem de Davi é protegida por Deus. No Novo Testamento, Cristo é comparado ao templo. Jesus disse lá em João 2,19: destrua esse templo e eu levanto em 3 dias. Está falando do seu corpo. O templo, todos ele foi destruído. Salomão, depois de Herodes. O pessoal fala que o templo de Salomão, o último não foi de Salomão, foi Herodes que fez. Depois foi destruído, não existe mais. Mas Cristo prometeu que em crescer nele teria um tempo eterno. Se nós lemos na Apocalipse 21:22, a nova Jerusalém não possui tempo. Por que está escrito lá? Pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são tempo. Você não vai ter o tempo, não vai ter santuário. Deus vai ser o nosso santuário. Para nós encerrarmos Jeremias 29:13. Buscar-me e me acharei. Buscar